Não, o que quiser. Quando você lê o Cordel, eu gosto muito da literatura de Cordel. Que coisa boa. E o autor do Cordel, ele traz essa questão do escritor tendo a escrita como a idealização de Deus, de algo divino. Como que se dá essa relação de escrita com a sua concepção pessoal de Deus, de uma divindade maior, do Criador do Universo? Olha, na verdade, Deus é uma criação humana, a mais imaginosa de todos. Isso se a gente for olhar literariamente, né? Quer dizer, vamos abstrair. Seu nome? Débora. Ah, claro, Débora fez foto comigo aqui, Débora, na nossa idealização assim, humana, que tudo é criação e é obra de Deus, a imaginação também, né? Quer dizer, o poder criador do homem é um poder doado a esse homem por Deus, por um Deus, né? Agora, para o escritor, para o ficcionista principalmente, assim como para os poetas, né? A figura de Deus é uma figura muito inspiradora pelo seu próprio mito, digamos assim, por esse mito. Hoje à noite eu vou falar um pouco disso, eu vou começar assim como nasce uma história. Eu quero pegar um pouco pelo lado da Bíblia, que para mim é o livro mais bonito que já se escreveu no mundo. Não tem romancista no mundo que tenha feito algo que chegue perto em matéria de beleza literária, e aí eu estou me abstraindo da questão da crença, para trazer para o terreno do texto. O texto bíblico, para mim, é a coisa mais linda que há no mundo, né? O dia da criação do mundo, o Gênesis, o livro do Gênesis segundo Moisés, né? É um texto que eu leio assim, em estado de exaltação. Como é que alguém pôde escrever um negócio tão bonito, né? Bonito mesmo, que vem também da cultura oral. Tudo nasce da cultura oral, porque são vários autores, né? A Bíblia a gente sabe que são vários autores que pegaram isso de alguém que contou, né? Quer dizer, vem de um imaginário muito antigo, né? E foi passando de geração em geração, assim como nós temos essas histórias do Cordel, que também navegam por aí, vão resgatar, né, esses mitos, né, da história, porque faz parte da história humana, né, tudo isso. Mas de noite até eu selecionei os textos que eu vou ler lá, como nasce uma história, né. Eu não quero antecipar muito para não tirar o caráter da coisa, que eu fiquei em casa catando isso e tal, né? Porque realmente me emociona. Às vezes até eu tenho tido problema com isso, porque eu era professor o visitante da UERJ, e fiz um ano no Maracanã e gostaram do trabalho e me pediram para ir para São Gonçalo. Foi uma experiência muito rica, mas quando eu comecei a tratar de crônica, teve uma hora que eu tive que contar que os melhores cronistas, os primeiros cronistas do Rio de Janeiro, foram religiosos, os franceses. O André Tezé, que era um frade franciscano, que escreveu A Singularidade da França Antártica, foi quem primeiro celebrou a primeira missa do Rio de Janeiro, na ilha que hoje chama de Ville-Gagnon, porque ele veio com Ville-Gagnon. E 2 anos depois, o Ville-Gagnon, que era um homem dividido entre o catolicismo e o protestantismo, o calvinismo, pediu ao Calvino para mandar os ministros da Igreja Reformada para o Rio. E o Ville-Gagnon, que estava fugindo das guerras religiosas da Europa, onde os protestantes estavam apanhando muito nessas guerras, e ele queria criar um refúgio no Rio de Janeiro, ou seja, longe da Europa, para o caso dos calvinistas serem expulsos de lá. Então eles teriam onde ficar. Nessa ilha do Rio, que é ali colada ao aeroporto Santos Dumont,
Ele fez uma fortaleza e tal, mas ali, quando chegaram os ministros da Igreja Reformada, começou a haver um confronto entre os católicos e esses ministros, uma reprodução, como se fosse uma cabeça de alfinete, em relação às guerras da Europa, as guerras religiosas. E foi uma tragédia, porque o Viriganhão acabou jogando ao mar 5 ministros calvinistas, foi considerado o Cauim da América. E eu estou contando isso, falando nas origens da crônica, e dizendo que chegou a hora, eu perguntei assim, quem é evangélico aqui? 5 moças levantaram a mão. E eu disse para elas, olha, isso aqui não é aula de religião, eu estou tratando do aspecto literário da questão. A religião é uma outra coisa, né? É um outro lugar. Né? É um lugar, cada um tem esse seu lugar e que deve ser respeitado. O lugar de cada um nesse cenário. Né? Mas aqui eu estou falando de crônica, e esses textos, vocês lerem os textos do Calvino, vão ver que são as coisas lindas, são as cintilações desses textos calvinistas. E era um tempo que o protestantismo tinha um viés filosófico, que é aí que ele se tornava mais bonito, tinha uma coisa... Eu disse, por qualquer ângulo que a gente... O escritor, o ficcionista principalmente, o cronista, for ler esses textos, ele se apaixona. Mas ele não vai se apaixonar pelos mesmos motivos que as pessoas que vão para a igreja, para os seus cultos. É um outro tipo de culto. Né? É o culto da palavra. É o culto, mas não da palavra no sentido da revelação. Não da revelação divina, é de uma outra revelação. Né? A revelação que a gente busca aqui é através de um imaginário, é através da sua beleza poética, que ao fim e ao cabo é que todo escritor procura, que é a literariedade. Essa literariedade, ela é dada através do conteúdo poético que cada palavra contém, que cada frase contém, que o ficcionista também procura beber disso para tornar o seu texto mais sedutor, tornar o texto, porque quando você gosta do cordel, você gosta por causa da beleza da poesia que está por trás daquelas histórias que estão sendo lhe contadas. É verdade ou não é? Conjuntos de palavras expressam conjuntos de sentimentos. Exatamente. E aí você tocou no ponto. É a busca de você transformar aquilo no que mais se assemelha a uma emoção. Você pode até nem estar sendo exato na transmissão daquela emoção, mas vai chegar a algo parecido com o melhor que você pode fazer para transmitir uma emoção. Né? Eu acho que é isso. Não sei se te respondi direito, mas hoje vou falar um pouco disso. Tá? Obrigada. Tá bom. Obrigado, Débora, a você. Obrigado a todos. Nós gostaríamos de convidar a professora Nardace para fazer a última pergunta, por favor. Antes de mais nada, bom dia a todos. E eu quero dizer que eu tive o privilégio de ler os 3 livros seguidos. Essa Terra, O Cachorro e o Lobo e Pelo Fundo da Agulha, o Buraco da Agulha, né? Isso. Então, uma coisa maravilhosa que eu comecei a perceber, porque quando você lê o primeiro, você não tem esse entendimento, não. No segundo, aí você já vai confirmando, no terceiro você fala isso mesmo. Eu comecei a perceber que o livro acontece o tempo todo numa transitoriedade, ou seja, em curso. O livro acontece com todo mundo viajando. Ora a mãe indo embora, ora o Nelo que já foi embora também, ora o pai indo na Feira de Santana. Então o livro quase que não acontece no ambiente o tempo todo familiar de casa. Então, os poucos momentos que eu tive de prazer, que não estava em curso a família,
foi momentos assim como a Inesita, sabe? Aquilo me deixou apaixonada, né? Aquele menino que outrora menino volta, encontra aquela namorada que tinha ido embora também, mas que depois voltara, e aquele carinho que ele teve com a Inesita. Inês, Inesita, e ou para os íntimos o ia, né? Apenas o ia. E aquele encontro de dança-me muito, dança-me muito, como se eu fosse a última vez. Aquela dança maravilhosa, aquele encontro dos dois, aquilo ali não tem como medir, não é? Uma outra coisa que não tem como medir também, que eu achei oportuno, que ele já estava ficando de bem com o pai dele, né? Totoinho já estava de bem com o pai. Foi o pai lá na cozinha, que havia esquecido até o nome dele quando eles chegaram, mas que depois lembrou, né? Lembrou até de chamar a Inesita. Ó, vou chamar a Inesita vai dar uma arrumação nessa casa aqui, vai ficar um frio. E aquela música ele convidando, né? O filho para tomar café, cantando a música do Acorda Maria Bonita, né? Acorda Maria Bonita, acorda, vem fazer o café. O dia já vem raiando, dona Inesita já está de pé. Então, parabéns por essa obra maravilhosa, por essa obra linda. Olha, essas músicas vão ficar caminhando na minha cabeça. Tá bom? Parabéns. Aquela menina que cantou, ela é de Santo Antônio do Imbé. A primeira vez que essa cidade inteira ouve essa voz, que essa voz até então ninguém tinha ouvido. Só na sala de aula, o meu ouvido assim, eu fico lá cantando. A voz dessa menina vai ficar na nossa mente, tá? Muito obrigada por todos esses personagens que permearam. Agora a minha memória não vão sair mais. Porque quando eu leio, os personagens fazem parte da minha vida. Aí o Nelo, aquela coisa toda. Então isso é muito importante. Muito obrigada por esses personagens que apareceram. Então, vamos cantar junto aqui para moçada. Vamos lá. Minha vida é andar por esse país. Pra ver se um dia Não sei esse pedaço. Vou deixar vocês cantarem essa, que esse pedaço é muito bom. Chuva, sol, poeira, cacau. Longe na estrada, eu vou ter mais estação. Não dela. Obrigado, professora Alvina. Essa canta, né? Canta. Muito obrigado, turma. Mas vamos aí. Feliz. Nós estamos aqui felizes. Se pudéssemos, ficaríamos aqui a tarde toda nesse bate-papo, né, gente? E eu queria pedir licença rapidamente para entregar ao Antônio alguma poesia. Com licença, por favor. Também que viesse aqui o professor do IFE, que veio de Cambuci. E levasse, por gentileza, alguma poesia, por favor. E da escola de Manoel de Moraes, que as escolas daqui já têm, por favor. Uma criança de Manoel de Moraes para levar para a biblioteca da escola. Chama o Felipe. Felipe? Pode ser você. Vem junto, duas meninas lindas, maravilhosas. Tá bom, querida? Tá, beijo. Vai foto, vai ali pra foto. Vai lá. Vamos lá. Nosso homenageado maravilhoso. Enquanto a gente tira a foto, eu queria dizer pro Antônio que, como eu dou aula de produção de texto, fizemos uma sala de leitura. A dificuldade para ler em voz alta atualmente é tão grande e que nós tivemos que fazer umas experiências imensas e por vários viés. O primeiro texto que conseguimos fazer com que eles gostassem de interpretar em voz alta foi uma letra de funk. A partir daí, os outros textos passaram a ficar interessantes e nós estamos começando alguns clássicos. Ler em voz alta e principalmente o exercício de ler em frente ao espelho. Foi esse o exercício que nós passamos na escola que eu estou dando aula, que essa experiência é muito boa para a criança. Autoestima, viu, gente?
que ajuda muito quem dá aula aqui. Lê em frente ao espelho, lê em voz alta, lê mesmo. Começar a ouvir a própria voz, gostar da própria voz, é muito bom. Então, agradecimentos muitos, muito obrigada. Viu? Obrigado por sorrir. Cara, colega Eurídice Espanhol. Foi seu endereço mesmo? Seu endereço, é Maíl. É Maíl.